Pai, de nada adianta participar de um culto se o coração estiver cheio de inquietações, cheio de ansiedade, a mente cheia de preocupações com as coisas da terra, as coisas da vida. O Senhor é tão grande, tão tremendo, Senhor. Sabemos que basta entregar tudo no teu altar. Como o Senhor diz, não andeis inquietos por coisa alguma. Como o Senhor diz, não sejais ansiosos. Vem, amado nosso Pai. Senhor nosso Deus, obrigada por tudo. Sabemos que uma palavra da tua boca, Senhor, muda uma história. Ou um toque do teu Santo Espírito, Senhor, e tudo se transforma. Jesus, nosso Deus, Pai, que o Senhor nos encontre verdadeiramente de coração disponível para o Senhor. O coração, Senhor, nosso interior, verdadeiramente, Pai, voltado para o Senhor. Os nossos sentidos, a nossa atenção. Senhor, nosso Deus, Pai, a tua presença é tremenda, Senhor, é tremenda. Oh, Jesus, não podemos negligenciar, Senhor, o aprendizado, os ensinamentos do Senhor. Fale conosco, Santo Espírito de Deus. Pai, e muito obrigada por tudo. Que o Senhor seja engrandecido, exaltado. Senhor, que cada um reflita a tua glória, a tua presença. Cada casa, Senhor, cada casa tenha, Senhor, a tua luz, a tua bênção. Como o Senhor diz, na casa do justo há um grande tesouro. Senhor, fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Vamos examinar o celular, né? Às vezes você chega do trabalho, ainda não... Quando chega ali na porta, já vamos desligando, ou coloca no modo avião, né? Para você estar assim, totalmente voltado para Deus. Presença do Espírito de Deus, né, irmãos? Reverência a Deus. E o que vamos ouvir? A palavra do próprio Deus, né? Sai da boca de Deus. Olha, quando uma pessoa abre o coração, gente, aceita Jesus, até antes de aceitar consciente, quando para ouvir a palavra, se abre o coração, ali começa a mudança da história. Porque tudo acontece dentro para depois acontecer fora, né? O Espírito Santo diz que do coração procedem as saídas da vida. Então vamos lá. E o que nós estamos ouvindo, estudando às quartas-feiras? O título é A Fé no Nome de Jesus. O poder desse nome. Claro que não se alcança todo um entendimento, porque é coisa grande demais. É coisa extraordinariamente grande. Basta você pensar, quem é Jesus? Jesus é a palavra de Deus. Mas o que a palavra de Deus fez? Fez tudo, criou todas as coisas existentes. No mundo físico, no mundo espiritual. Mas essa palavra continua operando hoje, se um coração se abre, Jesus entra, ali a palavra vai operar. Muito bem, então, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vimos semana passada, na quarta-feira, que Pedro e João, os dois apóstolos que andaram ao lado de Jesus, estavam subindo as escadas do templo de Jerusalém, o templo de Salomão, e lá estava aquele homem paralítico pedindo esmola. E quando eles passaram pelo homem, ele então pediu uma esmola. O Pedro tomou a frente e disse para aquele homem, olha para nós. Às vezes, irmãos, o testemunho do cristão é tão ruim, é tão triste, que não tem como as pessoas que não têm Jesus contemplarem Jesus nesses cristãos. Esse é um dos pontos que impedem muita gente de se converter, são os maus testemunhos. O outro fator que concorre para isso é quando o cristão não busca um bom entendimento e não busca crescer na fé para derrotar o diabo e acabar com a farra dele. Que tem de gente que aceita o sofrimento com a maior passividade, é uma coisa impressionante. Muita gente não faz de Jesus a sua fonte de vida, a sua fonte de informação, a sua fonte de poder. Aí ouve pessoas e acaba se perdendo.
tudo na nossa vida, tudo que Deus quis para a vida de um ser humano, Ele colocou na palavra dele. Então, os ensinamentos de Jesus, tá, é que vão verdadeiramente mudar a história de qualquer pessoa. Aí nós vimos então que o apóstolo Pedro disse para aquele homem: olha para nós. A sua família pode olhar para você hoje. Se você lembra como você era antes de conhecer Jesus, porque muitas pessoas eram amarguradas, revoltadas. Muitas pessoas que aceitam a Jesus, antes de aceitarem a Jesus e ouvirem a palavra de Deus, tinham um palavreado pesadíssimo. Muitos tinham uma vida de derrota sobre derrota. Será que se pode dizer assim, olha para nós? Quantas pessoas vivem se arrastando cheias de enfermidades e não procuram entender a grandeza do poder de nosso Senhor Jesus Cristo para receberem saúde plena? Ah, pastor, não é bem assim. Será que o Espírito Santo colocou alguma coisa na Bíblia que não seria verdade? Misericórdia. A palavra diz que tudo é possível ao que crê. Temos aqui fatos, temos promessas, temos garantias de Deus, temos mandamentos. Não adianta a pessoa se converter e se tornar religiosa e não assumir sua posição em Cristo. Filhos de Deus, herdeiros de Deus, servos de Deus. Então o Pedro disse, olha para nós. O que você pensa? Se Pedro, com a fé pura no nome de Jesus, deu a ele o nome de Jesus, Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Foi quando ele usou o nome de Jesus com poder, com fé, com autoridade. E o homem recebeu. Foi o nome de Jesus. Mas que mistério é esse? Que poder é esse que está nesse nome? Tanta gente fala o nome de Jesus e não acontece nada. Não se move uma palha. Também tanta gente fala o nome de Jesus e nem o conhece. Não parou para ouvir a sua palavra? Às vezes perguntamos, alguém conhece Jesus? Oh, claro, imagina, todo mundo conhece. Acabou, todo mundo conhece. Quem é Jesus? O Filho de Deus. O que é que ele veio? Ah, ele veio, ele é bom. Ele veio para nos salvar, não é isso? É. E que mais? Ué. No máximo respondem isso. Então Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou o que eu tenho. Pedro tinha conhecimento, ele andou ao lado de Jesus, mas vamos entender. Eu quando escuto alguém dizer hoje assim, às vezes eu ouço pessoas de Jesus dizerem assim, ai, como eu gostaria de ter vivido no tempo que Jesus andou aqui na terra como um ser humano, ai, eu podia estar do lado dele, tocar nele. Ainda não tiveram entendimento. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Verbo. Ele é a palavra de Deus. Palavra e verbo são a mesma coisa. No Evangelho de João, o Espírito Santo, o Espírito de Deus diz que no princípio era o Verbo. Vamos iniciar no Evangelho de João? Abre lá. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Vamos juntos? Só um instante. Lê comigo o título, vai. Lê o título. O Verbo se fez carne. Tá vendo? Olha só o título, olha só. O Verbo se fez carne. O Verbo, a palavra, se fez um homem. Então, o Verbo sempre existiu. Tá, versículo 1. No princípio era o Verbo.
E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, tá paradinha aqui. Então, esses 3 primeiros versículos. Não é? Então, no princípio era o verbo e palavra, mesma coisa. Então, Jesus é a palavra, que sempre existiu. No princípio era o verbo, a palavra. O verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus. E o verbo era Deus. Essa é a grandeza, pessoal, de quem aceita Jesus. O verbo era Deus. Então, hoje você não tem Jesus encarnado aqui na terra. Homem, pessoa, né, humana, de carne e sangue, carne e osso. Você tem Jesus Cristo, o verbo. Agora, olha a glória. Olha só a grandeza, tá? Quem aceita Jesus, quem aceita a palavra, ouve, coloca dentro do coração, tem Jesus dentro do coração, tem Jesus dentro de si. Olha que coisa extraordinária. Por isso, irmãos, o Espírito Santo diz, andamos por fé e não por vista. Eu não vejo Jesus Cristo em carne, mas sei que Ele é a palavra e eu recebi. Então eu tenho a palavra no coração, então eu tenho Jesus. Vamos lá. Então, o Senhor Deus testifica neste evangelho que o Verbo criou todas as coisas, todas. Versículo 3, de novo. Lê comigo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então você pensa, tudo que existe, a água potável que sacia a sede, os alimentos que vão para a nossa mesa, os animais, todas as coisas, todas, foram criadas pela palavra. E eu abro um espaço aqui, irmãos, dentro de parênteses, eu abro um espaço aqui, por isso esse cuidado. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela precisa receber isso com simplicidade no coração. Jesus é a palavra. Deus fez o ser humano semelhante a Ele. Deus diz, façamos o homem a nossa semelhança, não é? Segundo a nossa semelhança, a nossa imagem e semelhança. O que nós falamos tem uma repercussão extraordinária no mundo espiritual. Você vê que o que tem de gente derrotada, que já é de Jesus, que a vida não muda, muitas vezes as pessoas ficam assim, interrogativas, por quê, meu Deus, por quê, por quê, por quê? Claro que nós não vamos analisar a vida das pessoas para ficar objetando por que ela está assim, porque está assado. Agora, é bom a gente entender as coisas, como as coisas funcionam, para não se cair nesses laços. Mas o que nós falamos tem uma repercussão violenta ou gloriosa. O Espírito Santo diz de uma forma simples, é bom nunca esquecer isso, que a morte e a vida estão no poder da língua. Quantas pessoas foram pegas pelo mal, quantas pessoas foram literalmente apanhadas numa cilada, quantas caíram numa desgraça que foi plantada pela própria boca. Então, no princípio era o verbo. Jesus é a palavra de Deus, que veio aqui ao mundo e se fez homem. Daí a necessidade de darmos a maior importância às palavras das Escrituras, porque a palavra é Jesus. Como é feliz a pessoa que lança realmente, que se lança em crer, pessoal, em crer e leva a sério. Agora, Satanás, ele é tão bandido, ele é tão bandidão, que quando uma pessoa começa a entender a palavra de Deus e tem aquele desejo de começar a colocar em prática, o diabo logo tenta tirar a pessoa desse propósito. E uma das formas é essa, dos ataques, às vezes até de povo evangélico, mas do mundo então nem isso. E você agora está chato, você está crente, você agora só quer saber da Bíblia. Tudo agora é que você, nem tudo é assim, nem tudo é na Bíblia. Quem já ouviu esse tipo de coisa? A maioria. Quase todo mundo. Se você não ouve agora, lá no início da tua conversão, certamente você ouviu. Se você realmente buscava a Deus, começou buscando a Deus. Por quê? Porque se incomoda o diabo. A última coisa que Satanás quer na face da terra, na vida do ser humano, é que encontre Jesus. Gente, tudo que vem de Jesus é extraordinariamente maravilhoso. E o Espírito Santo nos mostra
o poder do nome de Jesus. Como a história de um homem mudou completamente. Quando Pedro disse, olha para nós. Às vezes a pessoa, gente, está tão entregue ao acaso, está tão entregue às circunstâncias, que dominaram a vida dela. Tá? Tem gente tão acomodada, acostumada com a doença, que ela nem para refletir, sendo de Jesus, e assim, não, essa história vai mudar. Eu vou buscar mais a Deus, eu vou buscar de verdade, e essa história vai mudar. Eu contei hoje de manhã aqui, tem uma menina aqui, irmãos, fez aí um exame e deu nódulos e tumores no cérebro. A coisa foi tão séria que o médico, a médica disse para ela o seguinte, tem que fazer cirurgia, tem que extrair, mas vai mexer com, vou falar de forma leiga, as palavras, tá, o real fato, vai mexer com parte do seu cérebro que movimenta seu corpo. Você vai se arriscar a ficar num estado vegetativo, mas tem que tirar. Ela não aceitou, se dedicou a buscar mais, chegou no momento, foi fazer os últimos exames agora, e além dos exames já feitos, foi fazer a ressonância, deu testemunho hoje aí, não tem um tumor, para a glória e o nome do Senhor Jesus, para honra, nenhum, sumiram todos, sem que ninguém mexesse, nenhum médico mexeu, não passou por processo cirúrgico nenhum, tá? Irmãos, enquanto o cristão se acomoda e não busca entender os direitos que Jesus dá, o poder que ele tem e manifesta na vida daqueles que lhe dão uma atenção, porque não é o fato só de frequentar cultos, de ler a Bíblia, é de entender e se posicionar. O Pedro se posicionou diante daquele homem. Pedro e João sabiam quem era Jesus, o verbo que sempre existiu, a palavra que criou esse universo. Quando você olha a grandeza, você olha o planeta, você olha as riquezas desse planeta, você olha a diversidade, tá? De vegetais, de animais, você diz assim, tudo isso saiu da boca de Deus. Jesus criou tudo isso com palavras. O que ele determinou, haja, houve. Haja luz, houve luz. Hajam sementes na terra, assim, assim, assim. O poder criador da palavra de Deus. Então, o erro de muita gente, pessoal, é a pessoa se converter e se tornar religiosa e não atentar bem para a palavra. O que estamos focando? O nome de Jesus. O Pedro disse para aquele homem, eu não tenho prata, não tenho ouro. Tem que partir disso. Vamos lá? Atos dos Apóstolos. Versículo 6, Atos 3, Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 3, versículo 6. Pastor, vimos isso semana passada. Se eu precisar, eu vou ver 500 vezes, pessoal, e não vou me cansar. Versículo 6. E disse Pedro, lê comigo. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Olha, para que não houvesse confusão. Quem é esse Jesus? Quem é o Nazareno? Jesus era conhecido assim, porque ele foi criado na cidade de Nazaré. Todo mundo conhecia lá, o povo, a população em si, né, das cidades da Judéia, que ouviram falar, o filho do carpinteiro. Muita gente não deu atenção, o filho do carpinteiro. Jesus de Nazaré, aquele que nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. É no nome dele. Então Pedro disse, em nome de Jesus Cristo Nazareno, não tenho prata nem ouro, mas em nome, o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pedro fez a parte dele. Pedro conhece Jesus, sabe o poder que tem Jesus Cristo e o poder do seu nome. Pedro lança, o homem recebe no coração.
Há casos e casos, irmãos. Há casos e casos. Dependendo da receptividade, do momento, do coração, da simplicidade, Jesus entrou, acabou. Acabou o sofrimento, acabou a obra do diabo. O homem levanta, Pedro toma o homem pela mão direita, a mão direita representa o poder de Deus, o poder trabalha nele, ele recebeu, ele entra no templo pulando, cantando, glorificando a Deus, perfeito, perfeito, perfeito. Então Pedro disse, olha para nós, ou seja, você vê a diferença entre nós e você? Você quer ser como nós? Saudável, firme, alegre, mas de Jesus, em nome de Jesus. Pedro disse, o que eu tenho eu te dou. As pessoas andam pelas igrejas, irmãos, gostam de cultos, se sentem bem, algumas gostam até de ler os salmos da Bíblia, acham maravilhosos, mas nem todo mundo quer Jesus. Um comprometimento de verdade para dizer, eu quero Jesus dirigindo a minha vida. Quem é Jesus? A palavra. Eu vou ter minha vida pautada pela palavra? Tem gente que acha absurdo. Eu vou ser guiado pela Bíblia? Você arrebenta, meu irmão, porque não adianta achar que vai ficar em cima do muro. Então Pedro disse, o que eu tenho eu te dou. Cada um só dá o que tem. E Pedro sabia do poder do nome de Jesus, porque Jesus, antes de voltar para o céu, reuniu os 11 apóstolos, né? O Judas já tinha se acabado com a vida, e Jesus disse, né, que dava poder a eles, para que eles fossem curar os enfermos, expulsar os demônios e usassem o seu nome. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos, usem o meu nome. Então, o nome de Jesus, irmãos, ele tem todo o poder em si mesmo. E dependendo do momento, usou o nome de Jesus por fé, o poder é derramado na mesma hora. Poder do céu, poder de Deus. Extraordinário. Muito bem. A cura desse homem mexeu demais com a cúpula dos líderes judaicos. Por quê? O sumo sacerdote era aquela pessoa idolatrada. Sacerdotes já eram idolatrados, de pessoas se curvarem completamente diante deles. Então, eles não queriam perder o brilho, imagina, mas não operavam um milagre sequer. Não tinham os ensinamentos que Jesus trouxe do céu. Os ensinamentos de Jesus, pessoal, quando uma pessoa recebe no coração, chega a queimar o coração, a pessoa diz assim, se eu soubesse disso há mais tempo. Tem gente que não libera perdão, tem um rancor no coração, tem uma raiva, tem um coração amargurado. Recebe os ensinamentos de Jesus, abre o coração, passa a ter outra visão da vida. Libera, o coração fica leve, a alma fica leve, passa a ter sono. Tem gente assim, não consigo dormir, só a base de remédio forte. Tem tanta gente que se parasse um pouquinho para ouvir um pouquinho dos ensinamentos de Jesus, ia ver quantas falhas e coisas que poderia acabar, poderia resolver com tanta simplicidade, né? Preocupações demais, ansiedade demais. Mas pastor, olha a vida. Se você está segurando esse peso todo, você então não colocou nada no altar de Deus. Então, quem é Deus para você? Se Ele não pode te ajudar, se Ele não pode tomar frente da tua batalha, se Ele não pode resolver problemas ou te ajudar e te dar a direção, então, que fé é essa? Muito bem, então essa cura desse homem mexeu demais com o sumo sacerdote, com os sacerdotes, os religiosos do templo, que ficaram de olho no Pedro e João. Peraí, um milagre desse, daqui a pouco está todo mundo correndo atrás deles. Eles não queriam perder o prestígio, essa é a verdade. Sabe o que aconteceu? Mandaram prender os dois. Que isso, pastor? Vai no capítulo 4 comigo. Capítulo 4, logo no início. O título já diz Pedro e João perante o Sinédrio. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Versículo 3, você quer ler comigo em voz alta? E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Jogaram os dois na prisão. Por quê? Porque eu falei. Eles não queriam perder o brilho. Imagina. Não mataram Jesus? Eles pensaram, acabou a história. Esse tal de Jesus, que as multidões ficavam correndo atrás dele, acabou.
Então agora volta todo mundo à religiosidade, volta todo mundo como a gente quer. Eles não queriam perder o brilho. Mandaram prender os dois. Por quê? Porque o homem estava curado. Era incontestável que Jesus continuava vivo, continua, e continuava operando. E só o nome de Jesus fez aquela obra tremenda. Pedro invoca e diz para ele: eu não tenho prata nem ouro, o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Caramba, dá a mão direita para o homem dá um salto, um pulo, os pés vão para o lugar. O corpo é totalmente fortalecido. Misericórdia, um homem de 40 anos, desde o ventre da mãe era coxo, desde o ventre ele era um homem paralítico. Ele está perfeito. Você leu comigo, ele entra no templo pulando, saltando, cantando. O que é isso? Então isso se espalhou, a notícia correu que o nome de Jesus curara aquele homem daquela forma. Todo mundo correu para os apóstolos para ouvir o que eles tinham a ensinar. Eu quero conhecer esse Jesus. Olha o versículo de número 4. Lê comigo aqui. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens. Gente, quando a pessoa encontra Jesus, ela encontra Jesus. Ela encontra a verdade, ela encontra a luz, ela encontra o poder de Deus. Agora, precisa parar e ouvir. Aquilo que Pedro disse, olha para nós. Gente, todo mundo ali sabia que Pedro e João andaram ao lado de Jesus. Que os ensinamentos que eles dessem eram verdadeiramente de Deus, era poder. Era mudança de vida. Aqui abrindo outro espaço, nem todo mundo gosta de ouvir, gente. Nem todo mundo. Às vezes você tem que dar um freiozinho numa criança para ela parar e ouvir alguma coisinha, porque tem criança que é tagarelinha, que só misericórdia. E fala. Às vezes você vê, não para ouvir nada. Peraí, tem que ouvir. Então, os ciúmes, a raiva. Aí eles mandaram prender o Pedro e o João. Presos por quê? Aí você vai ver. Aí eles vão perguntar a ele. Como é que vocês fizeram isso? Em nome de quem? Sabiam. Mas queriam por quê? Se Jesus foi morto, tendo só feito bem, eles conseguiram jogar grande parte da população contra Jesus. Contra Jesus. Porque o diabo consegue isso, pessoal. Tem gente, meu irmão, que é capaz de... Eu sempre digo, veste um terninho branco, da cabeça, do pescoço aos pés. Cai uma manchinha de café, uma gota. Para onde os olhos vão? Para a gota. Esquece o todo branquinho. Então o diabo é bandidão. Jesus nunca transgrediu nem com a boca. Nunca. Mas mataram por quê? Ciúmes, raiva, inveja. Então agora é a mesma coisa com os apóstolos. Aí mandam-nos tirar da prisão, porque eles têm que passar pelo sinédrio, por um julgamento. O que eles fizeram? Então nós vamos aqui rapidamente, versículo de número 8. 7, vamos pegar o 7. Aqui, Atos 4, 7. Quem lê comigo? E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder, ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, versículo 10, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Amém, Jesus? Pedro está testificando, Pedro está cheio do Espírito Santo, falando pelo Espírito de Deus. Ou seja, Deus usando Pedro ali, abriu os olhos deles, ó. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Em nome dele é que esse homem está curado completamente. Em nome dele, o nome.
Dá para a gente imaginar, irmãos? Olha, se só o nome operou essa cura completa, imagina a pessoa de Jesus, a palavra, entendida no coração. Quando o cristão começa a agir de acordo com a palavra de Deus, andando alinhadinho com Deus, tá? Sem duvidar da presença de Deus, sem duvidar do que a palavra diz, né? Respeitando os mandamentos de Deus, se submetendo, que muitas vezes aquilo, meu caso é diferente, não tem isso. Deus conhece o meu caso, tudo está dentro da palavra. Muito bem. Agora nós vamos pensar. Satanás estava na terra. Ele não queria e não quer de jeito nenhum que as pessoas conheçam a Jesus. O Pedro, usado por Deus, pelo Espírito de Deus, faz toda uma população ali entender que só o nome de Jesus tem um poder extraordinário para mudar a vida de qualquer pessoa. Ora, todo mundo vai deixar as crenças que tem, vai se voltar para Jesus. Vai querer conhecer esse Jesus. Quando Jesus andou aqui na terra como ser humano, que ele iniciou o seu ministério de pregação e de milagres aos 30 anos de idade, quando ele foi batizado nas águas pelo seu primo João, o João Batista. Todo mundo sabe isso? Faz assim para mim, para eu ter noção de como a igreja... Muito bem. Então, aos 30 anos, Jesus inicia o seu ministério de ensinamentos e de milagres e poder. Ali começa a revolta dos sacerdotes judeus, porque todo o povo era religioso, mas não conhecia Jesus. Não via milagres, não tinha mudança de vida, não tinha curas, enfim. E aí Jesus entra na sinagoga e vai começar a ensinar. Esse é o ponto inicial. Às vezes as pessoas, irmãos, plantam, como eu disse, tantas maldições na própria vida, e sem conhecimento, as pessoas boas, mas naquela coisa de lamentação, de murmuração. Quando a pessoa para ouvir, que ela descobre, ela diz: ai meu Deus, se eu conhecesse isso há mais tempo, se eu soubesse disso há mais tempo. Ali começa o entendimento que vai fazer a pessoa mudar a sua postura, mudar suas confissões. O que vai sair de dentro dessa pessoa agora é de Deus. Ou seja, é uma palavra de vida, é uma palavra de bênçãos, no mínimo uma palavra de esperança. Mas ela já vai entendendo. Quando Jesus entrou na sinagoga, você sabe quem entrou no maior desespero? O diabo. Por quê? Porque o diabo não imaginava que aquele que criou todas as coisas ia chegar aqui na terra de modo tão simples como um homem. Que é isso? Vai lá em Marcos, marca aqui, hein? Marca aqui. Evangelho de Marcos, é o segundo evangelho. O primeiro é Mateus, o segundo é Marcos. Lá no capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, no versículo 21, acima, diz o título assim: A cura do endemoniado de Cafarnaum. 21. Entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali o quê? Tá fraco, dá para você falar isso em voz alta? Tá vendo? Pois é, pessoal. Isso é que muita gente boa não gosta. Às vezes a pessoa se acha cabeça feita, porque tem determinada idade. E até jovens, irmãos, acho que sabe tudo, né? Até criança. Não é bem assim, não sei o quê. Jesus ensinava. Os ensinamentos de Jesus, eles mudam a visão da vida. Até aquela pessoa conformada com o sofrimento, que se acostumou, como aquele homem, ele podia estar acostumado. Dizer assim: olha, passei minha vida toda assim,
Desde o ventre já nasci paralítico. Você vê que a vida dele mudou completamente. Curado, não precisava mais, não é, mendigar. Uma nova criatura, pessoa idônea, não é, para movimentar-se, para ir e vir, enfim, não é? Tá. Então Jesus entrou na sinagoga e estava ensinando. Aí o 22. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Ou seja, os ensinamentos de Jesus são eficazes. Se ele diz que cura, porque ele cura. Se a palavra de Deus garante a libertação, a palavra liberta. Se a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, porque verdadeiramente ele faz tudo novo dentro daquela pessoa e na vida dela, se ela crê. Então maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade. Não era religiosidade, versículo 23. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Isso aqui é o demônio. O demônio, quando viu Jesus, entrou em desespero. Desespero, e deu um berro. Ah, que temos contigo? Ou seja, a gente não tem nada. Vê que ele diz assim, o Santo de Deus. Ou seja, não temos nada de santidade. Aqui só tem sujeira, só tem o que não tem no céu. Vai dizer assim, ó, teu reino é lá no céu, esse aqui é meu. Satanás se sente dono de todo ser humano. Às vezes é uma correnteza violenta. Cristão querendo pregar para uma pessoa que está sofrendo, que está se acabando, que está no mundão. E a pessoa resistindo, porque o diabo tenta dizer, você vai virar um crente, um religioso, um prisioneiro. Assim como as pessoas falam, como as pessoas veem. E assim o diabo vai conseguindo manter as pessoas presas. Presas em quê? A cegueira espiritual. O maior problema da humanidade é a cegueira espiritual. Você vê, esse homem está dentro da sinagoga. Por que o sumo sacerdote e os sacerdotes ficaram irritados? O diabo está por trás de tudo aquilo. Por quê? Esse homem não está dentro da sinagoga? Tá, mas o demônio estava dentro dele. Então não é o fato da pessoa estar dentro de uma igreja que vai mudar a história da pessoa, que ela vai ser liberta porque entrou numa igreja. Não, ela vai ser liberta se ela ouvir os ensinamentos de Jesus, colocar no coração e tiver um propósito de colocar em prática. Tanto que Jesus entrou e começou a ensinar. Ele ali ensinava. Todo mundo maravilhado. Esse homem estava lá. De repente o demônio não aguenta. Por quê? Porque ele não aguenta as palavras de Deus. Ele não aguenta Jesus. A presença de Jesus é o terror do diabo, é o terror dos demônios. O demônio não se preocupa com religiosidade, ele se preocupa com quem aprende de Jesus. E você vê o poder do nome de Jesus para curar aquele homem. Ora, todo cristão deveria, então, eu quero entender um pouco mais sobre o nome de Jesus. Aí o demônio dá aquele berro, vieste destruir-nos? O único que tem poder para destruir Satanás é Jesus Cristo. O único. Olha a importância, a necessidade da pessoa aceitar Jesus. De longe Satanás sabe, qualquer demônio sabe quem é de Jesus, quem não é, quem tem e quem não tem. Lembra daqueles rapazes afoitos que foram expulsar o demônio sem pertencer a Cristo? O demônio disse, conheço Jesus, e sei bem quem é Paulo, sei bem. Então, observa isso. De longe, qualquer demônio identifica quem tem e quem não tem. Quem é e quem não é. Então o demônio gritou, bem sei quem és. Ele reconheceu o Criador na forma de homem ali diante dele. Agora o diabo entrou em desespero. Por quê? Porque ele se sente dono do planeta. Você imagina assim, o dono de uma mega empresa, ele viaja, ele passa uma procuração de plenos poderes, ele outorga, não é? Uma procuração, a pessoa fica lá, senhor, senhora de tudo, mas a procuração rege. Quando eu chegar, essa procuração perde a validade, perde o valor. Tá bom, ele viaja, fica anos fora, e a empresa fica lá, o cidadão é o dono da empresa. Mas aí o dono volta.
E agora? Acabou a vigência do documento. Acabou. O dono chegou. Imagina se aquele procurador era aquele bonachão que deixava os empregados, cada um à vontade, fazia tudo o que queria. Aí assim, o dono chegou. Ai, meu Deus, o terror chegou. Pois o diabo tem pavor de Jesus. E ele agora vê Jesus aqui na terra. Espera aí, o Criador de tudo está aqui nessa terra. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Guarda isso no seu coração. Se tem uma coisa que deixa o diabo em desespero, é a santificação do cristão. Essa é uma das grandes, se não a maior das semelhanças com Jesus. A Bíblia diz sede santos. Está fraco, né? Parece que a igreja não conhece a palavra. O apóstolo Pedro escreveu, o Espírito Santo diz sede santos. A linguagem é santa. O coração está limpo. A mente é santa. Os caminhos por onde anda. Enfim, muito bem. Então, o terror de Satanás é a pessoa de Jesus. Mas se alguém é de Jesus e sabe um pouquinho do poder do nome e usa esse nome com consciência, com fé e autoridade, olha o que eu disse, consciência, peraí, eu não posso falar o nome de Jesus de qualquer jeito, porque é o nome do Deus Todo-Poderoso, do Criador. É um nome que vai literalmente mexer com o inferno. Então eu tenho que usar com consciência, com fé, com propósito, com autoridade. E aí? Aí o poder de Deus se manifesta no nome de Jesus. O nome que tem todo o poder. Muito bem, a história que nós vimos lá em Atos 4. Vamos voltar lá, rapidamente. Atos 4. Antes de ler, olha para cá. Você voltou lá? Então eu disse que o sumo sacerdote ficou extremamente enciumado e enraivecido. Mandou prender, eles mandaram prender o Pedro e o João. Trouxeram os dois para um julgamento. E pressionaram, apertaram com os dois. Sabe o que eles vão fazer agora? Nós estamos contemplando esse fato, esse momento deles. Eles dois agora, o sinédrio, né, os juízes, que era assim, né, vamos dizer assim, eles julgavam. Eles mesmos julgavam as pessoas. Então eles vão dizer agora, ó, não queremos mais que vocês falem nesse nome. Olha só. Então vai comigo no versículo 17. Atos 4, 17. 17. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Dá uma paradinha. Olha que desespero o nome de Jesus causava. Será que era apenas a parte humana desses homens que não suportavam ouvir o nome de Jesus? Não havia um combustível que os inflamava? Você viu lá em Marcos o desespero do diabo quando viu que Jesus estava na terra? Vieste destruir-nos? O horror do diabo é quando uma pessoa se converte e leva Jesus a sério. E passa a ter Jesus em si. E faz o que a palavra manda. E usa o nome de Jesus com poder, com consciência, com poder, com autoridade. É o terror do inferno. Então eles estão dizendo, olha, não fale mais nesse nome. Ou seja, que ninguém ouça mais esse nome. Onde o nome de Jesus for invocado, o poder celestial vai estar presente. A atmosfera muda. Tem casas, pessoal, que nunca se falou o nome de Jesus. Que nunca teve um louvor a Deus com o nome de Jesus. Tem empresas que o nome de Jesus não entra. Nunca entrou. Terra seca, terra árida, onde o céu não se faz presente, nem visita. Porque Deus deixa o ser humano totalmente à vontade. Então eles dão um ultimato nos apóstolos. Não falem mais nesse nome a homem algum, a ninguém. Que ninguém mais ouça esse nome. É mesmo. Olha o que o diabo queria. Versículo 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem
no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvirmos antes a vós do que a Deus. Ou seja, vocês estão mandando a gente calar a boca e não falar o nome de Jesus? Julguem se devemos ouvir vocês ou ouvir a Deus. E tem gente que se cala. Tem gente que na própria casa, irmãos, nega Jesus. Não, minha família não suporta ouvir. É mesmo. É mesmo. Interessante, né? Tem gente que diz que aceitou Jesus, só quer para si. Não, eles não aceitam. Para com isso. Quem não aguenta é o diabo. Ele não suporta ouvir uma palavra da boca de Deus. O nome de Jesus, de quem leva Jesus a sério, aterroriza o inferno. É o terror do inferno. Versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Curva a sua fronte. Pai, que coisa tremenda. Como poderíamos nos calar? Como calar, meu Deus? Se o mundo está como uma terra árida, só se vê destruição. Meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Pais matando filhos, criancinhas, meu Pai. Filhos matando pais. O inferno fazendo a farra no mundo. Pessoas alcoolizadas todos os dias pelas estradas e constantemente, Senhor, desgraça sobre desgraça. Então, o diabo não suporta ouvir o nome de Jesus. Porque onde Jesus entrar, haverá paz, alegria, segurança, poder. Pai, que privilégio nós temos, Senhor. A compreensão, Senhor, das coisas espirituais que regem este mundo. Senhor, que coisa tremenda é o poder do nome de Jesus. Senhor nosso Deus, oh Pai, que sejamos dignos, Senhor, de usar o Teu nome. Senhor nosso Deus, muito obrigada. Pai, que o Senhor contemple em cada um de nós, Senhor, o respeito e a reverência pelo nome. Pois o Senhor diz: não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas contemplamos, Jesus, que cura gloriosa, que transformação de vida e que poder. Senhor nosso Deus, muito obrigada. O Senhor nos despertou para a glória, a grandeza, a excelência, Senhor, da soberania do nome de Jesus. E nós temos esse nome. Que privilégio. Jesus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Amém, Jesus?